Hoje, a nossa proposta é falar um pouco sobre o cérebro límbico, que é o cérebro do meio. Ele fica logo acima do Croque-Brain. Croque-Brain, cérebro límbico. E é conhecido como cérebro sentimental. Ele tem o apelido de princesa, porque essa parte do nosso cérebro ainda acredita que beijando o sapo, ele virará príncipe. É o nosso Disney, e ele colore tudo que toca. É o grande distribuidor interno da base do cérebro. E é por isso que ele tem esse formato de concha, porque ele capta, interage e redistribui. Para baixo vão os assuntos do Croque-Brain e para cima vão os assuntos do neocórtex, raciocínios matemáticos, linguagem e por aí vai. Então, as entradas de informações que vêm pelos olhos e todos os nossos órgãos de sentido entram na base do cérebro e são ali pré-interpretadas e guiadas nas áreas específicas que vão estar habilitadas para dar as respostas condizentes do que deve ser feito ou de como se deve reagir. Tudo fica em constante análise para detectar, capturar e promover a continuidade da vida em si. É o próximo momento. Do instantâneo, agora, até 2,5 segundos após um acontecimento externo, o cérebro já verificou a situação, se era perigosa ou complexa, e se ela for considerada perigosa, ela vai descer para o Croque-Brain, para que ele dê a resposta condizente. Atacar, fugir, em resumo, reagir. E se ela foi considerada uma situação de menor perigo ou de nenhum perigo, mas o nível de complexidade dela foi alto, então essa informação é guiada para o neocórtex, que é o nosso pensador, para ser resolvida. Tudo isso ocorre tendo ou não o seu próprio toque emocional. Acontece que o ser humano precisa de afeto para viver, e quando não está em perigo, se defendendo ou lutando, ele estará quase sempre em busca direta ou indireta de afeto. Entre 1963 e 1968, o psicólogo americano R. Harlow, ele fez uma experiência considerada cruel e que hoje seria inclusive proibida. Ele colocou numa jaula 2 armações de arame imitando uma mãe macaca, e numa delas fixou uma mamadeira e na outra enrolou um cobertor de pelúcia, e soltava lá dentro um macaquinho para passar o dia. O macaquinho ia direto para a mãe de pelúcia, e quando ficava com fome, ia na mãe de arame só o tempo de mamar e já voltava para a de pelúcia. Repetiu diversas vezes essa experiência com macaquinhos diferentes e com diversas variáveis. Numa delas, ele assustava o macaquinho com um boneco feio e barulhento, e quando havia a presença da mãe de pelúcia na jaula, o macaquinho se sentia seguro para, depois do susto, enfrentar o que o amedrontava. Cruel com o bichinho, mas em resumo, o resultado era que a cada dia dentro da cela, ele permanecia 95% do tempo na mãe de pelúcia, abraçando e acariciando, e só ia na outra de arame para comer. Esse psicólogo estava estudando como a parte sentimental e de afeto faz toda a diferença desde o nascimento até o desenvolvimento animal, intuitivo. E hoje, com equipamentos modernos e medições avançadas, já se consegue medir e pesquisar de outras formas, chegando-se às mesmas conclusões com pessoas. Nós temos 6 tipos básicos de emoções, e delas derivam todas as outras. São os nossos estados internos. São elas: alegria, tristeza, raiva, nojo, medo e surpresa. Em cada momento nós utilizamos uma, e quando não estamos experienciando nenhuma delas, estamos na neutralidade, que é o nosso momento base,
onde estamos neutros. Tem inclusive um filme da Disney chamado Divertidamente, de onde eu tirei esses personagens que usei aqui para ilustrar e que estão num longa-metragem mostrando como é o nosso cérebro límbico e como são gravadas as nossas memórias e também como são influenciadas as nossas emoções. Vale a pena ver. Mas você deve ter observado que dos 6 sentimentos básicos citados, só temos um positivo: alegria. Por que isto? Porque, na verdade, temos que estar a maioria do tempo insatisfeitos. E aí vamos nos movimentar para suprir essa insatisfação. É a lei da natureza. Observe que quando estamos satisfeitos com alguma coisa, tendemos a ficar quietos, parados e, portanto, sem buscar nada, porque não nos falta nada naquele momento. Assim, essa nossa alegria, nossa satisfação é buscada o tempo todo, mas só temos picos dela, picos de felicidade, e já voltamos ao normal, ao neutro, para poder procurar o próximo momento de satisfação. E, entre meio disso tudo, vamos vivendo e construindo a vida à nossa volta. Observe também que esse nível ao qual voltamos e chamamos de neutralidade varia de pessoa para pessoa, e isso depende de hormônios e outras coisas. Mas, em resumo, cada um de nós tem um padrão de normalidade sentimental e vive o pico da emoção que demora mais em uns sentimentos do que outros, e depois volta ao padrão. É o nosso estacionamento sentimental, e existem alguns mais altos e agitados e outros mais básicos e quietos. Só saem à busca de se suprir quando a coisa aperta mesmo. E para juntar tudo isto, temos a plasticidade cerebral, que é a capacidade de reunir, ao mesmo tempo distribuir as informações internas às partes que lhes cabe decidir. Por isso, num café, no intervalo de um curso, por exemplo, estamos suprindo o nosso croque brain, o nosso cérebro físico, comendo e degustando algo ao mesmo tempo, e usando o nosso cérebro límbico, chamado de princesa ou Disney, quando nos relacionamos e nos socializamos, vendo, sentindo sensações diversas com o ambiente de troca pessoal. E ainda, ao mesmo tempo, estamos nos comunicando através dos códigos de fala que são rapidamente entregues pelo cérebro pensante, o neocórtex. Tudo isso, lembrando, ao mesmo tempo, mas com informações e sensações que vêm de partes diferentes e específicas do cérebro como um todo. Tudo online, em tempo real. E monitorando, por exemplo, se uma xícara de café queima nossos dedos, ou qualquer acontecimento que será capturado pelos nossos sentidos e levado internamente à parte de nosso cérebro para que ele decida como reagiremos no próximo instante e qual será a nossa próxima resposta. E trazendo isso tudo para o nosso dia a dia, quantas vezes estamos conversando algo e ao ouvir, por exemplo, uma música, uma emoção se antecipa e nos leva para um outro momento mental e acabamos tomando decisões meramente emocionais. Isso acontece bem mais do que acreditamos. O cérebro emocional junta-se ao croque brain e juntos eles tomam 95% das nossas decisões. E sobra somente 5% para as nossas decisões racionais. E nós pensamos que nós somos mais racionais. É um grande engano, né? Quase sempre, em tudo o que fazemos, as decisões são meramente sentimentais e físicas. Por exemplo, quase tudo que compramos é emocional. Nós nos justificamos com o cérebro racional, mas a decisão em si é emocional.
E o marketing ajuda a nos justificar, colocando em nossa mente racional frases do tipo, porque a vida é agora, ou não tem preço, ou ainda acelerando a nossa mente para que não pensemos direito. Oferta válida só amanhã, e outras do mesmo calibre. Uma das maneiras de tentar viver bem com nossas emoções é se conhecer melhor e entender pequenos sinais que nos remetem a coisas maiores e nos remetem aos nossos comportamentos. Mas esse vídeo já está ficando muito longo. E antes de terminar, eu gostaria de pedir a você que me assiste que comente aqui o que achou da experiência do macaquinho com a mãe de pelúcia ou com a mãe de arame. Principalmente para você, mulher, com filhos, porque uma vez eu já ouvi uns comentários, não lembro bem nem onde, nem quando, mas de que, por vaidade do corpo bonito, algumas mulheres não amamentam direito. E eu digo que seios bonitos não substituem o contato de uma mãe para com o filho no futuro. A carência que pode ser gerada por uma simples vaidade. Comente essa história. Comente se você foi a mãe de pelúcia e deu o peito e principalmente muito carinho durante as amamentações, ou a mãe de arame e só deu de mamar sem maiores contatos. E mais, o que você pensa disso hoje? No próximo vídeo, vou falar sobre o neocórtex, o nosso cérebro pensante, e explicar o ciclo dos comportamentos, como eles funcionam. Mas tenha em mente que são assuntos complexos e o tempo é pouco, mas a gente vai conversando. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe. Não esqueça de comentar. Já está aberto o nosso canal do YouTube, Manual de Gente. Inscreva-se lá. Fique com Deus e até amanhã.